O Abismo. R.A. Ranieri. Obra mediúnica. Orientada pelo espírito André Luiz. Sinopse: um livro polêmico que retrata temas pouco debatidos, evidenciando seres que perderam a forma humana, degradados pela permanência no mal, afirmando o autor que o espírito não retrograda, mas a sua forma perespiritual sim. O autor nos conduz por um mundo diametralmente oposto a tudo aquilo que conhecemos. Trata-se daqueles que perderam o controle da mente consciente, e caminham na descida vertiginosa para os mais recuados abismos, onde vão cumprir as penas impostas pelas práticas do mal nas suas várias reencarnações. É uma advertência àqueles que ainda não compreenderam a razão da necessidade da prática do amor ao próximo, e da caridade. Inscreva-se, e ative o sininho que está entre aspas, para receber todas as notificações de novos audiolivros. Apoie o canal, deixando o seu like, compartilhando o vídeo, e deixando o seu comentário. Obrigado. Assim está escrito: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Apocalipse, capítulo 5, versículo 3. E ouvia toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar. Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse, capítulo 20 versículos 1, 2, 3. 1. Estranho caminho. Meu pensamento foi assaltado por vibrações violentas vindas do seio da terra. Senti como se um poderoso aparelho detonador me atingisse as fibras mais íntimas e me precipitasse em sintonia com a morte. Não era medo que eu sentia, mas era uma sensação quase que de terror. Forças desconhecidas agiam no meu subconsciente e me atraíam para perigoso abismo. A princípio pensei que me desintegraria, mas a seguir compreendi que a explosão se dera dentro de mim mesmo. As células de meu organismo espiritual entravam em vertiginoso movimento como se uma verdadeira explosão atômica se realizara no meu interior. Tinha a impressão de que tudo girava dentro de mim. As células haviam se precipitado numa corrida louca de libertação. Centenas, milhares, milhões, em corrida vertiginosa. Minha mente tudo observava como que assombrada com o império de células que se desmoronava. Embora tudo aquilo fosse eu mesmo, compreendia a insignificância que somos no emaranhado das leis que nos governam. Imensa era minha ignorância e grandiosa e infinita a sabedoria de Deus. O cosmo interior da minha individualidade se mantinha como um firmamento cheio de estrelas e planetas. Os astros em meio ao conglomerado de células dispersadas marchavam no vórtice acelerado. Não perdi a consciência, contudo senti que girava em mim mesmo e que minha consciência estava aparentemente desgovernada. Meu ser crescia, crescia sempre como se eu me tomara de repente enorme boneco de borracha porosa que se dilatasse indefinidamente. Quis gritar algumas vezes, mas a voz morria-me na garganta como se sufocada por mão de ferro. Acovardei-me e entreguei-me à vontade de Deus. No alto brilharam as estrelas e aí tive a impressão de que caminhava ao encontro dos astros. Mergulhei no armamento e subi sempre. Lá embaixo começou a ficar a terra, perdida no oceano do universo. Não sabia que alturas haveria de atingir, mas vi o mundo fugir de mim como a criança que contempla sua bolinha de vidro perder-se nas águas do mar. 2. Orcus. De repente, senti que não estava sozinho. Ao meu lado estava Orcus, que me contemplava afetuosamente. Olhei-o com atenção e verifiquei que era uma criatura formidável. Longos cabelos brancos, ligeiramente enrolados como se fossem cordas, desciam-lhe pelos ombros. Rosto enorme, redondo aquadradado sobre um pescoço taurino e peito descomunal. A túnica aberta ao peito dava-lhe ao conjunto a expressão de um dos antigos profetas, talvez Isaías ou Pedro, o apóstolo.
O céu repleto de estrelas parecia conter-nos apenas a nós dois estabilizados no espaço por uma força que equilibrava a lei de gravidade. Após o delírio vertiginoso das células em debandada, meu ser começou a serenar-se e eu me senti como se fosse uma criatura de dimensões despropositadas, imensas. Eu estava caído dentro de mim mesmo. Orcus contemplava-me com amor e de seus olhos começaram a partir em minha direção partículas ou centelhas de luz que vinham me atingir o ser. Recebi-as a princípio no coração e fui tomado de uma sensação de conforto retemperado por energias novas. Em seguida estendeu meu espírito a destra cintilante e ondas esquisitas se desprenderam dela vindo atingir minha casa mental. Aos poucos sob este novo influxo, principiei a diminuir-me lentamente e a voltar ao que poderia chamar de estado normal. Restabeleci-me interiormente sob o domínio espiritual de Orcus que me transfundia poderosas forças emitidas de seu poderoso organismo. Como um enfermo que se levanta do leito, equilibrei-me no infinito. Na distância imensurável giravam os mundos em turbilhão. Olhei a Terra. Ainda estava lá embaixo, perdida na vastidão do universo. Onde estamos, Orcus? Interroguei. Entre as esferas do sistema solar, porém a uma distância de 325 mil quilômetros da Terra, respondeu Orcus. Estamos aqui na realidade ou é apenas uma impressão que temos desse deslocamento? Não, não é impressão. Estamos aqui mesmo. Fomos deslocados ao impulso da força mental, que nos arrastou o organismo em direção ao infinito. Você, meu filho, sofreu um processo de liberação parcial das células perispirituais a fim de adquirir leveza para a viagem. Eu, como já estou habituado ao clima de mais alto, não tive necessidade de passar por esse sofrimento. Tornei a contemplar o infinito e meu olhar inabituado ao panorama prodigioso de milhões e milhões de astros em carreira alucinante parecia submetido ininterruptamente a detonações interiores que iriam explodir o globo ocular. Tive a ideia que as pupilas estavam sendo dilatadas ao contacto das imagens novas do infinito portadoras de teor vibratório diferente da vibração terrestre. E assim, por longo tempo, me embebi na contemplação do universo. 3. A Terra. Daqui, meu filho, contemplará a Terra, disse Orcus. O planeta gira no espaço há milhões de anos impulsionado pelas forças vivas da vida. Como ele, trilhões e trilhões de outros giram na marcha ascensional dos mundos. E neles a vida se expande em todas as formas e em múltiplas manifestações. Contemplei a Terra que semelhava realmente uma laranja de formato irregular e estranho. Não era a forma redonda que nos é representada nas escolas e ginásios do orbe, mas sim um corpo repleto de saliências e tocado de luz e sombra nas eminências e nas reentrâncias. Vales profundos e picos elevados, superfície brilhante à luz do sol indicando as grandes massas d'água. De fato, àquela distância, todos os problemas terrestres perdiam o interesse. De que valiam as lutas e guerras humanas? De nada. Víamos a Terra e compreendíamos que o homem gasta imensas energias por nada. Visto de longe, o nosso mundo era modesto departamento de educação no turbilhão do cosmo. Observe bem, acrescentou Orcus, e poderá ver o desenho dos continentes e dos países recortados perfeitamente. Busquei ansioso com olhar o continente americano e particularmente o Brasil. Lá estavam modelados na crosta terrestre acompanhando a marcha do mundo. Ligeiro colorido marrom terroso sob uma névoa plúmbea cobria os continentes. Verifiquei que o meu olhar, agora dilatado, atravessava com relativa facilidade a grande extensão pertencente à faixa da atmosfera terrestre. Não pude me deter melhor na análise de nossa casa planetária porque Orcus me informou. Prepare-se para descer. Aqui, meu amigo, iniciaremos a nossa jornada em demanda das profundidades e dos abismos onde habitam os gênios da sombra e do mal. Senti uma espécie de calafrio. Como mergulhadores, abraçados, começamos a descer. A mente de Orcus, qual poderoso motor, vibrava aceleradamente. Minha mente, porém, não podia acompanhar-lhe o ritmo na descida vertiginosa e eu, agarrado a ele, precipitei-me naquela estranha aventura ao encontro do abismo. 4. Na subcrosta. Nossa mente sentia o impacto das vibrações cósmicas que nos atingia na descida vertiginosa. O globo terrestre aproximava-se no imenso mar do espaço etéreo. Orcus era um grande pássaro que se precipitava numa velocidade indescritível.
Aos poucos percebemos a faixa da atmosfera terrena, de cor plúmbea, como um rio que cortasse repentinamente as águas do oceano. À nossa frente surgiam os continentes enquanto a casa terrestre rodava sobre si mesma. O turbilhão da mente em altíssima frequência vibratória atravessava as grandes massas de radiações que como vasto cinturão circundavam o globo. Percebi que centenas de tonalidades de cor misturadas compunham a crosta terrestre, predominando no entanto o amarelo, o marrom e o vermelho. Notei que repentinamente penetrávamos camada mais densa. Mas como? A crosta da Terra. Estamos atravessando a crosta, disse Orcus. Sim, a crosta da Terra. Você não pode compreender bem o problema porque ainda vê com os olhos de homem do mundo. Eu, porém, vejo com os olhos do espírito. Mas a Terra não é compacta, dura, intransponível. Não, não é bem isso. A Terra é compacta e oferece resistência aos corpos de certa densidade como os que existem na sua superfície. O homem pela sua densidade física e pela densidade dos objetos que fazem parte de seu mundo encontra a Terra dura, difícil de ser vencida ou varada. Mas para a densidade dos espíritos a crosta terrestre é como você está vendo, apenas um turbilhão de poeira em movimento. De fato, nós agora percorríamos extensa faixa de poeira em movimento semelhante à poeira que se levanta na superfície do globo quando este é varrido por um forte vento. Na realidade, não encontrávamos ali a Terra que nós tão bem conhecemos e com a qual convivemos. Não oferecia resistência à nossa passagem e somente nos lembrava uma camada mais espessa de atmosfera. Fiquei assombrado. Nunca supus que se pudesse penetrar daquela forma ao seio da Terra. Mas, e o calor? Não diz a ciência que a cada 33 metros de descida corresponde ao aumento gradativo de 1 grau de calor. E o que tem isso? É verdadeira afirmativa científica terrestre. Mas isso não nos impede de penetrar terra dentro nem nos atinge. Calei-me, de novo admirado. Enquanto meditava, prosseguia na descida vertiginosa sob o controle poderoso de Orcus. Vamos parar, exclamou o espírito, de repente. Pude observar que nos aproximávamos de imensas cordilheiras que exibiam pináculos inacessíveis se vistos de baixo. Além deles, nas profundezas, abismos escuros se abriam aos nossos olhos acostumados agora à visão panorâmica das alturas. Orcus segurou-me fortemente e compreendi que diminuíamos a velocidade como 2 torpedos que chegassem ao objetivo. Em seguida pousamos na ponta de um penhasco. Vencemos, felizmente, a poeira terrestre. Explicou o mensageiro. Aqui, por um pouco, estaremos seguros. Ficamos de pé. Ventos úmidos gemiam naquelas regiões sombrias. Leve claridade se filtrava através da poeira que turbilhonava acima de nossas cabeças. As cristas abruptas encharcadas de estranho líquido escorregadio lançavam-se perigosamente das alturas. Eu nunca vira na terra coisa igual. Eram centenas e milhares perdidas na vastidão do abismo. A princípio não se via ninguém. Tudo silencioso e soturno. Parecia o fim do mundo ou o início da criação. Do silêncio e das trevas uma espécie de terror caminhava para nós. Olhei Orcus. Era assim mesmo uma figura impressionante. Não foi por aqui que passou Dante? Perguntei. Não, ele seguiu outro caminho, esclareceu Orcus. Dante buscava outras regiões. No entanto, se for permitido, passaremos um dia por onde ela passou. Senti um arrepio. Estaríamos a caminho do inferno. 5. Gabriel. Orcus passou lentamente a mão espalmada sobre meus olhos. Pensei que ia ter uma vertigem. Cintilações de grande intensidade invadiam minhas pupilas dilatadas. Parecia-me que um sol de luz branca penetrava minha mente e que eu, ofuscado, iria precipitar-me das alturas. Súbito, em pleno abismo, estarrecido, divisei formas diáfanas, puras, cristalinas, que se moviam sobre os rochedores e os penhascos. Formas angélicas movimentavam-se naquelas vastidões. Figuras de pureza lirial transportavam-se através do espaço. Não podia eu ainda percebê-las em toda a sua nitidez, mas sabia que eram formas semelhantes às formas humanas, porém transparentes e feitas de luz. À nossa frente, numa distância indescritível para um pensamento humano, contemplei uma criatura de grandeza excepcional e de uma perfeição assombrosa. Tão belo que produzia na minha alma verdadeira vertigem. Acreditei em enlouquecer.
pousado no penhasco mais elevado e pontiagudo, com longas asas descendo-lhe sobre as espáduas cintilantes, um anjo de sublime e divina beleza dominava o abismo. Aquele é Gabriel, que assiste diante de Deus, declarou Orcus com acento carinhoso e profundo. Senti que o meu instrutor, ao dizer essas palavras, falara como quem expressa um sentimento que eu desconhecia. Era um respeito e amor ao mesmo tempo, e também era uma revelação que me fazia. Levantei olhar para o anjo e verifiquei que de seu coração poderosas forças jorravam sobre o abismo, e pouco a pouco milhares de cintilações como uma chuva de estrelas iluminavam frouxamente as sombras. No fundo, formas estranhas tocadas pela luz principiavam a mover-se. Gemidos e soluços elevaram-se então das trevas, e contemplei horrorizado hordas inteiras de milhões de criaturas que, agarradas ao solo e ocultas nas reentrâncias, arrastavam-se como animais naquelas vastidões. Lembravam répteis, ou lagartas que não se animavam a ver a luz. Aquilo que você vê, meu filho, exclamou Orcus, são uma infinidade de seres que pela permanência no mal conquistaram a infelicidade de vagar nas trevas do seio da terra. Agarram-se agora desesperados à mãe terra como crianças cegas que desejassem sugar os seus seios fortes e ubertosos. Na realidade, alimentam-se agora do magnetismo terrestre e vagam inconscientes, paralisadas no interior de si mesmos como lesmas humanas incapazes de gravitar para Deus. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Não sei dizer porquê. Estranhos soluços vieram à minha garganta e uma espécie de estranha compaixão assaltou minha alma, alastrando-se por todo o meu organismo espiritual. Gabriel sobre o abismo parecia amoroso pássaro de dimensões indescritíveis, alimentando o abismo como o sol que do alto do firmamento alimenta a terra. 6. Sob a luz do sol espiritual. Era claro que não poderíamos nos aproximar do anjo. A luz intensa que explodia de sua alma ofuscava os nossos olhos. Estamos a uma distância incalculável de Gabriel, esclareceu Orcus, e mesmo que quiséssemos ir até lá não poderíamos. Lembra-se da parábola de Lázaro no Evangelho? A nossa situação é quase a mesma. Fiquei silencioso. Como somos insignificantes perante a grandeza da vida, da miséria daquelas criaturas rojadas no solo, de rastos, até a perfeição daquele anjo pairando sobre o abismo havia uma distância de milhões de anos de evolução. Gabriel era a luz e aqueles infelizes representavam as trevas mais intensas. Nós, porém, não éramos nem luz nem sombras. Evidentemente, eu pensava tudo isso de mim mesmo, porque Orcus era também, em face da minha indigência espiritual, um gigante iluminado. O espírito, por certo, acompanhava meu pensamento, porque carinhosamente me abraçou e disse: meu filho, diante da grandeza de Deus, todos são infinitamente pequenos. No entanto, todos nós poderemos marchar ao encontro da luz, o que já é uma bênção divina, não acha? Concordei com ele. Sem mais palavra, levando-me pela mão, Orcus iniciou a descida pelos despenhadeiros de declives. O voo nessas zonas mais baixas não se torna impossível, mas além de perdermos as melhores oportunidades de aprendizado, levantaríamos um clamor inútil. Pois que essas criaturas que vivem nas trevas acreditariam que somos enviados celestes para salvá-las, explicou Orcus. Agora iremos a pé. Infelizmente, pouco poderíamos fazer em favor delas. Permanecem na mais rígida inconsciência. Orcus calou-se, e foi descendo. Os caminhos eram sinuosos e a terra escura, de um marrom fechado e escorregadia. Com imenso cuidado fomos vencendo as imensas distâncias que nos separavam das massas espirituais inferiores de forma humana que jaziam nas trevas. À proporção que descíamos notei que paredões enormes subiam o abismo. Pareciam os cânions de que nos falam os viajores que passam pelo México. Tentei olhar para cima e tão grande era a altura que meus olhos de novo sentiram vertigem. Os paredões a prumo projetavam-se como lanças para o alto. Parecíamos duas formigas caminhando por entre montanhas. De repente, Orcus estacou. À nossa frente, numa espécie de furna, um verdadeiro gigante completamente nu obstruía-nos o caminho. Tamanho descomunal, espáduas nuas, corpo de uma cor semelhante à prata, cabelos encaracolados. Velho, de uma velhice moça, porém, que parecia não ter idade. Isto é, tinha essa impressão que aquela criatura era milenar e que no entanto parará no tempo. Parecia um deus antigo. Quem sois? Perguntou-nos ele.
Somos humildes viajores em busca de consolo ao nosso sofrimento. Não sabeis que estáis nos infernos e que aqui não há consolo nem esperança? Aqueles que entram não podem mais sair porque se até que vieram é por terem a alma endurecida no mal. Compreendendo, disse Orcus, mas para Deus nada é impossível e todo pecador arrependido encontrará a oportunidade de salvar-se. Não, não. Não há oportunidade para os maus. Tão forte foi o berro do gigante que a sua voz ecoou por todo o abismo e ao mesmo tempo uma onda esfuziante de gritos de desespero levantou-se por toda a parte. Desespero e dor. Aquelas formas agarradas ao solo gemeram e gritaram assombrosamente. Um verdadeiro turbilhão se fez em mim. Pensei que ia perder os sentidos. Mas Orcus delicadamente colocou a mão sobre meus ombros e restabeleci. Voltem, voltem. Não ouvem a minha voz. Estertorou o gigante. Daqui ninguém sairá nem voltará. Para trás. Para trás. Senti um grande medo e vi-me pequenino e frágil em face daqueles dois gigantes. Orcus e Palaton. Este era o nome do guardador do primeiro portal no primeiro declive por onde entráramos. Coisa estranha. Sem saber explicar como, percebi que uma luz de muito alto atingia Palaton. Luz suave, de luar. Olhei e vi que um raio safirino descia como um fio pela ponta do penhasco onde se postara Gabriel e atingir o gigante. Este encolheu-se todo, agarrou-se às rochas escondendo o rosto e disse, como uma criança amada: podem passar protegidos da luz. Nós passamos, silenciosos. Eu tremia. Orcus, sereno, porém rígido e enérgico. Parecia uma estátua. Não ousei olhá-lo porque ele mesmo me assustava naquelas solidões. Em breve chegamos a um estreitamento do caminho na rocha que mal dava para passar um homem. As pedras eram quase negras, úmidas e escorregadias. Um limo pegajoso descia por elas. Sentíamos em nossas pernas e em nossa túnica a umidade viscosa. O caminho estreito terminava numa série infinita e incontável de pequenos degraus. Desçam. Desçam o abismo, exclamou atrás de nós Palaton. Lá no fundo estão aqueles que não têm mais esperança. Fiquei transido de pavor. Orcus, porém, caminhava sempre como quem sabia o que queria e o que buscava. 7. Na cova. Estacamos. A nossos pés a enorme cova se abria como se fosse uma bacia funda e larga, recoberta de limo e umidade. Percebi que o terreno se tornava mais viscoso, escorregadio. Estávamos parados à borda do novo abismo. Deveria ter uns 80 metros de diâmetro de boca por uns 15 de profundidade, mas era uma cova estranha. Dentro dela formas esquisitas se movimentavam. Centenas de criaturas arrastavam-se no solo como lesmas. Fiquei atônito. Orcus segurou minha mão. Andavam unidas aquelas lesmas de forma humana como se um instinto muito forte as ligasse. Verifiquei que formavam como que uma pasta animada que se movimentava. Orcus levantou a destra e fez um sinal. Do alto, Gabriel enviou-nos um novo raio de luz espiritual que clareou a cova. Era espantoso contemplar aquela massa que se agarrava desesperadamente à terra. São seres que perderam a consciência, informou o espírito. Repare que parecem cegos. Acompanhei a observação de Orcus e verifiquei que de fato não demonstravam enxergar coisa alguma. Pálpebras caídas, fechadas ou semicerradas. Peitos, barrigas e rostos colados no chão viscoso caminhavam como serpentes ou minhocas. Algumas eram brancas, mas a maioria era da cor do terreno. Marrom escuro quase negro. E poderíamos conversar com alguns deles? Perguntei. Não, é impossível. Não ouvem, não falam e não veem. O pensamento desses seres está quase paralisado. Tanto cimentaram as coisas da Terra que instalaram em si mesmos o magnetismo terrestre como fonte de vida interior. São aqueles que não acreditaram em Deus nem na existência da alma embora não tenham praticado o grande mal entre os homens. Mentalizaram nada e se tornaram inconscientes. O sentimento de Deus e a crença na imortalidade imprimem ao pensamento uma velocidade maior e ao corpo espiritual maior intensidade de frequência celular do organismo espiritual. O homem pedra se tornará a pedra. Gravitamos para a superconsciência ou retornamos inconsciência. Ser no universo é conquistar graus cada vez mais adiantados de consciência. Fiquei pensativo e silencioso. Orcus, porém, afagou minha fronte com carinho e vi que em mim mesmo intensas vibrações despertavam para percepções diferentes. Na cova,
Aqueles seres rolavam ignorantes do que lhes acontecia. Não poderiam, provavelmente, compreender o que se passava com eles. Como era triste a situação dos que, se julgando conhecedores de toda a sabedoria, perderam-se a si mesmos na inconsciência e no mal. E agora, o que acontecerá com eles? Interroguei aflito. Permanecerão neste estado até que um dia a força da lei os arraste de novo para a superfície. Superfície? Sim, superfície. Para a crosta terrestre onde você habita. Eles vieram de lá e hão de retornar para lá. A lei de ascensão descreve um círculo perfeito e amparará novamente os filhos do seu amor. Gabriel desviar o raio luminoso e a sombra do abismo cobrirá outra vez os infelizes. Vamos, convidou-me Orcus, ainda temos muito que descer. Olhei. À nossa frente, o caminho e a sombra. Prosseguimos descendo. 8. Mais abaixo. Meu pensamento fervilhava. Não podia compreender a situação daquelas criaturas inconscientes que ficaram na cova. Cegas, presas ao solo numa ânsia incontida de abraçarem-se com a terra. Nisto, fomos surpreendidos por enorme serpente de cor escura, que se atravessou em nosso caminho. Quis gritar, mas Orcus tapou-me delicadamente a boca com a mão. A serpente passou por nós sem nos perceber. Contudo, de repente, voltou-se para nos ver e então eu soltei um horroroso grito de espanto e terror. A serpente possuía cara de homem e nos olhava com os olhos chamejantes. A cara presa à casca deixava entrever um ser humano escravizado à terrível prisão. O olhar do ofídio era de tristeza e dor. 2 lágrimas rolavam-lhe dos olhos tristes. Piedade! Piedade! Suplicou-nos com acento tristonho. Não pude deixar de chorar. Estranha comoção do